Uhum. Estamos entrando live. Então, boa noite a todos que estão conosco na sala do Zoom. Boa noite a nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert. Uma honra recebê-la virtualmente, infelizmente, em Viena, mas com o coração alegre, feliz de podermos estar nos vendo e nos encontrarmos mesmo assim. Boa noite aos que nos estão nos ouvindo pelo Facebook, pelas redes sociais. A nossa querida Sueli Caldas Schubert é escritora, é médium, é palestrante espírita. Ela vem lá do Brasil, é de Juiz de Fora, mineirinha, como muitos outros. É espírita desde jovem e tem vários livros publicados. Eu sou colecionadora e adoro a obra da Sueli, porque ela ensina muito. E nós, não só sobre obsessão, um dos primeiros livros que ela escreveu, Obsessão, Desobsessão, mas também sobre os poderes da mente, sobre Ante os Tempos Novos, um livro inspirado na nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles. Ela tem vários livros analisando a obra de um livro analisando a obra do Manuel Filomeno de Miranda, um livro belíssimo que se chama Divaldo, Uma Vida com os Espíritos, e agora está lançando outro. Então, o 18º está no forno, daqui a pouco a gente recebe e vamos ficar atentos. Então, bem-vinda, Sueli, com todo carinho. Estamos esperando você para nos falar sobre mediunidade e obsessão, desculpe, na infância e na juventude. A palavra é sua, nós nos retiramos e ficamos ajudando aqui no que você precisar no background. Obrigada, viu? Eu quero dizer que é da minha alegria, saudando a todos, por estar aqui com vocês, porque é uma oportunidade muito rica para mim de reencontrá-los, alguns aqui e outros conhecendo, porque estive há alguns anos atrás e eu gosto tanto da Áustria e de Viena, que quando eu vim aqui, eu ganhei ou adquiri, não sei, um chaveiro, que é um coração, que está escrito Áustria, e até hoje eu uso ele nas minhas chaves, no meu chaveiro, tanto que eu gosto da Áustria. E tem raízes, né, do passado em algum tipo de país, alguma coisa que aconteceu, não é? Então, aí eu guardo muito isso. E a lembrança, especialmente também da Rejane, porque tive essa honra e esse prazer de estar na casa dela também, conhecer a família. Então, com isso, a gente fica muito feliz de estarmos aqui. O nosso tema é a mediunidade e obsessão na infância e juventude. E nós vamos abordar, então, esses aspectos assim de uma forma leve, porque demandaria muito mais tempo, não é? No caso, um seminário, se fôssemos aprofundar um pouco mais. Porém, eu creio que o que nós vamos falar hoje já dá uma noção e uma ideia, porque todos os que estão assistindo e que irão assistir já têm também uma base. Então, vamos começar. Pode colocar a primeira slide. Seguinte. Vamos indo nos slides, não é? Aqui é um texto muito bonito. Quando Santo Agostinho diz assim: ó espírita, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos, pois, dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada.
recebereis, se fielmente a cumprirdes. Isso é o capítulo 14 do item 9, e o item 9. Isso é interessante, o chamamento para nós, né? Seguinte, são apenas mensagens introdutórias, né, do assunto. Vamos ver agora. Aí agora nós já vamos começar a pensar quem é a criança. Porque é bom nós fazermos essas perguntas e depois procurar as respostas, não é? Pode pôr o texto todo, por favor. Então, quem é a criança? E aí a gente vai ficar fazendo várias perguntas, porque as diferenças de personalidades, de aptidões e de caráter. Quando se olha crianças, não é? A gente nota que elas têm personalidade, elas são diferentes, e como resolver ou compreender certos bloqueios ou distúrbios psicológicos em crianças de pouca idade, porque, de repente, podem surgir determinadas atitudes e reações. Só a doutrina espírita. A doutrina espírita tem a chave para o enigma humano. A criança é um espírito imortal reencarnado. Esta é a mais revolucionária de todas as ideias. Porque os pais, as pessoas, olhando a criança, se esquecem que ali está um espírito, ou uma alma, como queiram dizer. E esse espírito, para a doutrina espírita, para nós que já estamos buscando as respostas, esse espírito traz uma bagagem. Ele não está ali também como um espírito totalmente desprovido de qualquer tipo de conhecimento, de aquisições, mas sim é um espírito antigo. E muitas vezes mais antigo que os seus pais. Isso é muito interessante, porque às vezes está lá aquele bebê, mas ele é mais antigo do que o papai e do que a mamãe, porque ele já traz uma vivência do passado. E, com isso, nós começamos a entender certas coisas, certas diferenças de personalidade, certas aptidões, certas atitudes. Tudo isso a gente vai entendendo a partir do momento que compreende que ali está um espírito antigo. Continuando. Seguinte. Sai a primeira parte com o nome das pessoas. Saiu tudo. Eu não mexi em nada. Será por que saiu? Hein? Ô, Rejane, você me ouviu? Assim, então vamos agora. Vamos ver as premissas básicas. É importantíssimo nós também sabermos essas coisas que são a base desse assunto. Premissas básicas. Pode pôr o texto todo. A criança é um espírito imortal reencarnado, como dizemos, estamos confirmando. A faculdade mediúnica é do espírito. A reencarnação, o processo reencarnatório, se completa aos 7 anos. Quando a criança completa 7 anos, o programa reencarnatório ali já está completo. Porque o espírito traz uma programação. Ele traz uma série de perspectivas, de oportunidades, e aos 7 anos isso já está bem estratificado, já está bem resolvido na parte básica da vivência desse espírito que retornou ao campo terreno. Seguinte. Isso está no livro Missionários da Luz, essa parte aí, que a reencarnação se completa aos 7 anos. Vamos entrando logo no tema. Mediunidade na infância. Vejamos, pode pôr. Quando é que ela começa? Pode acontecer, não é de a mediunidade aparecer, de repente, numa criança de 3 anos, por exemplo?
Pode. Agora, vamos ver o que Kardec diz. Em que idade a criança pode ocupar-se de mediunidade? Não há idade precisa, tudo dependendo do desenvolvimento físico e ainda mais do moral. Vamos ver aqui, não é? Essa questão. Em que idade? A mediunidade ela pode manifestar-se, apresentar-se numa criança com 3 anos? Nós temos na nossa família um exemplo disso, porque a minha neta, ela começou com 3 anos, aliás, vamos mudar, bisneta, né? Bisneta, que agora eu já tenho bisneta. A minha bisneta Alice, que não conheceu o pai porque desencarnou antes dela nascer, e ela começou a falar que estava vendo Luizinho. Era assim que ele era chamado. Estou vendo o Luizinho com 3 anos. O Luizinho está aqui. E começou a falar, o Luizinho está na porta. E começou, ninguém nunca tinha falado com ela. E o nome dele também era, não se pronunciava, não se falava, e mesmo que se falasse, era coisa assim, muito rápida, não é? Mas ela deu isso de falar que Luizinho estava ali. E até mesmo disse o que ele estava fazendo, a roupa que ele estava, porque a minha filha Lívia, mãe dela, quis saber se era só assim uma aparição, não é? E perguntou, mas ele estava vestido como? Ah, igual a todo mundo, ela falou assim. Então, a gente vê que isso pode acontecer. Entretanto, não quer dizer que ela se tornaria médium, porque, pelo menos, manifestando mais adiante. Porque hoje ela está com 11 anos e não teve mais indícios de mediunidade. Nós, embora goste demais do espiritismo, já sabe de cor a história de Allan Kardec, e o outro pequeno irmãozinho de 6 anos também já sabe, porque na casa espírita onde eles frequentam, nas aulas para criança, eles dão também todos os informes, informações, não é? Sobre Allan Kardec, sobre a doutrina espírita. Então, eles já estão comentando muito a respeito disso. O menino chama Inácio. Então, Alice e Inácio já falam sobre doutrina espírita. Agora, como diz aqui Kardec, não há uma idade precisa. Seguinte, pode pôr o final da frase, né, assim, há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Isso é o capítulo 18 de O Livro dos Médiuns, o item 221, na questão 8. Muito bem, então, nós, os pais, vendo na criança, no seu filho ou filhinha, algum indício assim que está vendo, aqui em casa tem um velhinho, aqui em casa tem uma velhinha, que fica sentada ali, que fica andando e tal, aí começando a ver que a criança está vendo algum tipo de espírito, alguma coisa, os pais podem, então, começar a preocupar-se inicialmente para depois tomar alguma medida que nós vamos citar aqui. Seguinte. Como proceder quando a criança é médium? Um momentinho, não põe ainda não. O que os pais devem fazer? Estão vendo a criança falar, que estão, assim, ali tem um velhinho, está sentado ali. Ele fica todo dia, tem um velhinho aqui. E se os pais tiverem ideia, podem pegar um álbum de fotos e ali com uma foto de um bisavô, de um avô, podem perguntar à criancinha, é esse velhinho aqui que você está vendo? Qual que você está vendo aqui? A criança pode mostrar esse velhinho que eu vejo que está sempre aqui. Muito bem, então vamos ver como proceder quando a criança é médium. Vamos colocar. Pode pôr o texto, pode pôr tudo. Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade em criança? Kardec responde, certamente. E sustento que é muito perigoso, que estes organismos débeis e delicados sofreriam grandes abalos e as suas imaginações
excessiva sobreexcitação. Os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão das consequências morais. Vejamos aqui que Allan Kardec, nessa resposta de O Livro dos Médiuns, vai dizer, através da palavra dos espíritos superiores, que é até perigoso, porque a criança ela não tem o menor preparo, a menor condição de ficar sabendo o que estava acontecendo com ela mesma e o que significaria vultos, pessoas que ninguém via, que só ela, ou pode dizer que ela brinca com um menino, uma menina que está sempre ali. Então, os pais vão vão ter a noção de que ela está vendo espíritos. E, com isso, vão tentar saber como proceder. Esse ponto do procedimento, às vezes, é muito complicado, porque logo de imediato pensam de levar a criança para o psicólogo, de levar a criança para o médico, para ver o que é que está acontecendo. Um ou outro casal pode, às vezes, ter ideia de perguntar a alguém, e alguém pode dizer, essa criança aí, seu filho está vendo, acho que é espírito. O outro também fala. Então, são pessoas que dão opinião, mas também sem ter, assim, uma base, não é, de explicação. Seguinte, vamos ver agora. Rejane, tem jeito de você voltar para o de trás, que a gente acabou de falar? Pronto. Vamos ficar aqui um pouquinho. Por que eu não tinha mencionado ainda? Que é perigoso, é porque ele está dizendo que, se também for colocada a criança, vamos supor, essa criança, vamos dizer que ela está com 7, 8 anos. Ela vai, então, eles vão levá-la para o centro espírita, alguém lembrou isso, ou os próprios pais tiveram ideia, vão levar no centro espírita. Aí leva lá no centro espírita e alguém lá do centro que atende, não estando ainda habituada com o que está acontecendo, qual medida deveria tomar, convida os pais para participarem de uma reunião mediúnica e que também a criança podia assistir, já que ela está vendo entidades, então, necessário que a criança também veja. Pode ser que tenha essa ideia, mas não convém, porque a criança assistindo à reunião, a comunicação de vários espíritos, e cada um falando uma coisa, aqueles espíritos, às vezes, obsessores, que estão fazendo ameaças, porque depende da casa espírita, aonde for levada a criança, e aí tem casas espíritas que mantêm reuniões mediúnicas aonde existe um pouco de confusão, ainda de mistura, né, dos aspectos da mediunidade. E também porque não sabem como fazer em relação à criança. Mas a criança, ela pode ficar com a sua mente muito sobreexcitada. Isso não é ainda o momento, este não é ainda o momento para que ela possa tomar conhecimento de algumas coisas diferentes. E, aliás, não é bom nem falar, porque pode acontecer disso desaparecer. Se os pais ficarem muito preocupados e também perguntando, porque tem pai e mãe que fica assim, ô fulana, perguntando o nome da criança, não é? O que você está vendo hoje? Tem alguém aqui hoje? Tem algum velhinho? Tem uma criança? Tem uma pessoa? E aí começa a perguntar. E isso sobrecita a mente da criança. Então, devem tratar do assunto, assim, conversar quando surgir, porque não adianta dar uma aula, explicar o que é a mediunidade, se nem os adultos, quando às vezes vão começar a procurar entender o que é a mediunidade, tem dificuldades, quanto mais uma criança de 7, 8 anos. Por isso, esse cuidado é necessário. E, se não, como diz Kardec, não lhes falar do assunto, senão das consequências morais.
Isso é no caso de que a criança fique muito irritada, muito nervosa, alguma coisa que possa estar acontecendo. Mas, nesse caso, os pais levando o filho ou a filha no centro espírita, pode fazer uma pergunta, não é? À pessoa que está fazendo o atendimento. Se o que deve fazer, porque a criança ficou muito mais irritada, muito mais sobrecitada desde que começou esse assunto. Esses são pontos que vão aos poucos surgindo. E também vamos falar do atendimento no centro espírita, porque é preciso toda uma preparação. Seguinte. Agora, na questão da adolescência, vamos dizer que houve uma manifestação, alguma coisa que denota que um adolescente está com a mediunidade assim, aflorando, ou porque vê espírito, ou porque houve alguma coisa. Então, vejamos o que o Livro dos Espíritos diz, porque é muito importante essa pergunta. O que motiva a mudança no caráter do indivíduo, em especial na adolescência? O que motiva isso, essa mudança? É que o espírito se modifica porque, às vezes, os pais notam que aquela criancinha tão obediente, tão calminha, tão boazinha, começa a entrar na pré-adolescência e depois na própria adolescência. E aí, com isso, já vai mudando a sua personalidade, se torna, às vezes, mais difícil de entender o que os pais desejam, de aceitar a orientação dos pais, começa a trazer uma série de preocupações para a família, porque vai mudando a sua condição. Vejamos a resposta. A resposta é: o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual é. Porque aí ele vai se mostrar o espírito ali encarnado naquele adolescente, ele vai mostrar a sua natureza, um pouco do quanto ele era no passado. E aí vai mostrar, talvez, um jovem egoísta, ou um jovem mal educado, que não tem nenhum tipo de aceitação a respeito do que os pais estão ensinando, orientando, e por isso se torna mais difícil. O espírito toma ali, naquele momento, já que a reencarnação ela é completa com 7 anos de idade, vejamos que com 10 essa criança já está mostrando um pouco mais da sua condição espiritual. E com 12, 13, mais ainda. É por isso que, às vezes, os pais, olhando e observando o filho, vão achar que ele mudou muito, não é? Ele agora está diferente, realmente acontece. Aí, continuando, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. As crianças são os seres que Deus manda a novas experiências. Sim, é claro que o espírito encarnado agora ia se apresentando já na fase da adolescência, ele vai começar também a evidenciar suas tendências. Ele pode até começar a evidenciar isso muito mais cedo, ainda bem pequeno, ainda muito novinho, a criança já pode começar. E hoje nós vemos crianças que têm uma inteligência, uma coisa fora do comum. E elas, com 2 anos, já conversam, já falam, já sabem das coisas, com 3 nem se fala, com 4 parece que já foram para a universidade. Então, é impressionante o que esses espíritos atuais que encarnam, outros que reencarnam aqui no planeta, estão mostrando e evidenciando. Por isso é que Allan Kardec, refazendo a pergunta quanto à adolescência, a resposta é questão 385. São os seres que Deus manda a novas experiências. Seguinte. Vejamos agora a questão da obsessão na infância ou adolescente. É preciso lembrar
antes de ler aqui o texto, é preciso lembrar que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhas. Nós não estamos sozinhos quando às vezes pensamos que sim. Nós temos muitos espíritos ligados a cada um de nós. E esses espíritos podem ser familiares já desencarnados há mais tempo, pessoas que nos amam, pessoas que estão cobrando porque tem raiva, tem ressentimento, se transformam em desafetos, em perseguidores. Isso tudo pode acontecer. E, nesse caso, nós sabemos que o espírito da criança é o espírito imortal, do jovem é aquele mesmo espírito cujo invólucro terreno, que é o corpo físico, está passando pela sua metamorfose, pela sua modificação da infância para pré-adolescência e para a adolescência, e depois para a fase adulta. O que acontece? O espírito é o mesmo, o corpo que vai apresentando as várias etapas. Porém, aqueles espíritos que têm, por exemplo, algum tipo de cobrança, que não gostam daquela pessoa que hoje é aquele espírito, que está ali com os pais, com a família, eles podem começar a perseguir, porque eles querem cobrar. Eles o veem aquele espírito como ele era no passado, e não como ele se mostra hoje. Isso é preciso mais tempo para que os perseguidores observem se aquele espírito, hoje em dia, melhorou, desenvolveu, evoluiu. Mas como a maioria não aconteceu isso, as perseguições e as obsessões, elas graçam muito, porque os espíritos de ontem, hoje, continuam, a maioria deles, com as mesmas idiosincrasias, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, com as mesmas revoltas, com as mesmas ignorâncias da necessidade, do sentido da vida, não compreendem o sentido da vida. E isso tudo mesclado vai fazer com que haja possibilidade a esses perseguidores de se aproximarem. Aí vem a seguinte pergunta: e a proteção? Sim, a proteção existe, e muito mesmo, não falta nunca. Nós sempre temos essa proteção dos queridos benfeitores. Porém, se devemos, eles não podem interferir nisso, os bons espíritos. Eles não podem chegar e impedir que esses que estão cobrando façam isso, porque é da lei, a cada um segundo as suas obras. E quem semeou, depois plantou, que plantou, não é? Quem semeou, plantou, e depois vem a colheita, ele não pode deixar de fazer a colheita, porque isso é da lei, a cada um segundo as suas obras. Então, o que a gente fez vai colher. Então, nesse caso, vamos ver, espíritos milenares vinculados ao passado, sintonizados com desafetos, hoje perseguidores, que se aproximam para julgar, lhe ser de direito, que julgam, não é? Lhe ser de direito e justiça. Identificam os algozes de ontem pela vibração que emanam, decorrente das ações dolorosas de que foram vítimas, não é? Então, vejamos aqui também esse ponto fundamental, porque esses perseguidores, eles estão identificando cada um de nós, dos quais eles estão cobrando, não é? De quem eles estão cobrando, pela vibração, porque a pessoa pode mudar corpo físico. Antes tinha outro físico, outro corpo físico. Hoje é diferente, mas a vibração do espírito ainda não mudou. E, então, a menos que ele já tenha feito uma grande melhora, né? Melhoria, um processo evolutivo mais adiantado, aí a vibração vai também suavizar, vai melhorar. Mas não acontecendo isso, eles vão identificar pelo processo vibratório. Então, somos espíritos imortais. E todos trazemos do passado, não é, esses equívocos que realizamos antes
e que agora a atual reencarnação apresenta para que possamos resgatar. Então, a atual reencarnação visa resgatar o passado. Mas aí, às vezes, é preciso muitas experiências difíceis até que o espírito que está passando por esses problemas todos de dificuldades venha a mudar. A questão é a mudança, é entender isso. E a doutrina espírita, ela é riquíssima de ensinamentos. Só a doutrina espírita que possibilita o entendimento disso. Porque uma criança apresenta esse tipo de vivência, de situação. Bem, é criança, não é? Então, é um espírito já evoluído, é um espírito imortal, mas já evoluiu ou ainda está marcando passo. É um filho até querido, amado, mas ainda é um espírito detestado por esses perseguidores, por esses que ainda trazem aquela lembrança do passado, que foram vítima, e aí querem cobrar. É o que acontece na maioria dos casos. Seguinte, como é a ação dos obsessores? De muitas maneiras. O que eu vou apresentar aqui agora pode significar presença de obsessores, ou não. Não quer dizer que o que eu vou dizer aqui seja a ação dos obsessores. Pode ser sim, pode ser não. Pode ser apenas do próprio espírito. Vamos ver. Perturbações do sono. Pode ser influenciação dos espíritos, mas pode ser que não. Então, a gente tem que notar isso, não é? Uma coisa ou outra. Terror noturno. A questão do terror noturno, ela é diferente. Às vezes, a criança acorda, senta na cama e não abre os olhos, ou às vezes até abre, e fica chorando, e fica gritando, e fica mostrando que está com medo, e não consegue, demora. Pai e mãe conversam, falam alguma coisa, a criança parece que não está ouvindo, continua gritando. Aí é preciso abraçá-la, é preciso fazer uma prece, porque ela está com medo, né? Ela está com terror de alguma coisa. Ela pode apresentar inquietação, a criança. Muita inquietação, criança ou jovem, não é? E é uma criança irrequieta, como se diz, não é? Ela é irritada, inquieta, e ela às vezes pode mostrar que tem medo, que é medo de ficar sozinha, medo que pai e mãe não estejam presentes, medo que uma pessoa adulta que a está criando, às vezes não é nem o pai nem a mãe, é um parente, é uma avó, é um avô, mas às vezes a pessoa sai e a criança está ali com muito medo, né? Então, ela pode apresentar esses quadros que nós estamos mostrando, que podem ser da própria criança, do próprio espírito da criança, ou influência de presenças de espíritos que só estando presente no ambiente já provoca essa reação na criança. A agressividade. A criança era antigamente uma criança dócil e, de repente, se torna uma criança agressiva. Nesse caso, pode ser, sim, a presença de espíritos que fazem com que a criança tenha esse tipo de reação. Mas, para haver uma mudança de personalidade tão grande de uma criança dócil para uma criança agressiva, isso é mais difícil. Mas acontece também, acontece. Agora, a agressividade pode ser a presença de espíritos e faz com que a criança fique cheia de raiva. A criança é aquela que faz birra, que faz manha, e tem umas que deitam no chão fazendo manha, isso menorzinho, né? Já maiores já não fazem esse tipo assim. A criança pode entrar em depressão. Ela pode ficar amuada, como se diz, né? Num canto, não quer saber de fazer nada, não quer brincar, não quer atender. Então, ela se mostra triste, tristonha, deprimida. E isso é significativo. Pode ser realmente espíritos que a estão dando assim medo, terror mesmo, né? É uma forma de se fechar com medo de que
aquela sensação que ela apresenta, venha a conseguir dominá-la. Agora, aí nós temos que olhar algumas coisas. Por exemplo, nessa questão do terror noturno, lá em cima, que nós apresentamos em primeiro lugar, uma criança um pouco maior, de 5 anos, contou o seguinte, depois os pais, ela estava apresentando isso várias noites por semana, e depois os pais conseguiram que ela contasse. Ela disse que toda vez aparecia um velho horrível com faca na mão, falando para ela matar o pai. E com isso ela tinha pavor, tinha medo daquele homem, da faca e medo de tudo. Então ela acordava gritando, gritando. Era o espírito que estava querendo fazer com que a criança não conseguisse dormir, não que ele achasse que ela, por 5 anos, ia pegar uma faca para matar o pai, mas já que a ideia ia ser lançada, estava sendo lançada, semeada, como uma sementinha, quem sabe no futuro poderia vingar. E a criança, portanto, está ali gritando, com medo daquilo que ela está vendo. Assim também, outras visões, outras coisas a criança pode apresentar. Outro ponto, voltando cá para baixo na depressão, é a criança que fica num canto que não tem ânimo mais para nada. Aí é preciso ter muito cuidado. Aí é preciso um atendimento médico, um atendimento espiritual, e os cuidados devem ser constantes. Complexos de inferioridade ou de superioridade, outros mais. A criança pode apresentar dificuldade de aprendizado. Aí tem que ver o motivo, não é? Aí, muitas vezes, os motivos podem ser de ordem psicológica e podem ser de ordem física, devido a uma questão de visão, não é? Que tem que pôr um óculos, tem que alguma coisa, também dificuldades na fala, não é? Uma série de coisas que hoje em dia a medicina está muito adiantada, essa parte da psicologia da criança também, e pode perfeitamente verificar o que ela está apresentando e também o adolescente. E a criança pode apresentar ideia de suicídio. Ou, assim, uma ideia não formada assim, com os detalhes, mas ela pode, ainda ali por volta dos 5, 6 anos, ela pode falar que ela tem vontade de morrer, que ela não quer viver, não. Muito bem, algumas dessas ações também são direcionadas aos jovens e até mesmo pode acontecer com adultos. É imprescindível esclarecer que podem ser sintomas de alguma patologia, porque nem tudo é obsessão espiritual. É o que eu falei, a primeira palavra que eu disse quando entramos nesse slide, que nem tudo que eu estaria apresentando significava obsessão. Muitas vezes pode ser uma patologia, e aí a criança tem que ser encaminhada para médico, psicólogo, enfim, o que for necessário para o quadro que ela apresente. Seguinte. Fenômenos mediúnicos na adolescência. Na adolescência, existem assim, sintomas mais fáceis de serem explicados pelo adolescente, porque a criança não teria condições de, muitas vezes, externar algumas particularidades do que ela sente. Vamos ver na adolescência essas presenças mediúnicas. Podem ocorrer, então, fenômenos mediúnicos com características acentuadas, como, vamos ver, sensação da presença de alguém em vários momentos. E então, nessa hora, o adolescente, o jovem, pode ter uma sensação que tem alguém perto, mas ele não sabe explicar quem, e não sabe explicar por quê. Ele sente que tem alguém, e às vezes ele pode ficar com medo. É uma sensação que pode ser decorrente da presença de alguém que ele está captando. Realmente pode estar ali uma pessoa, um espírito mal intencionado. Ou pode ser um espírito familiar, que ele já está começando a captar, mas não tem noção do que seja.
visão de espíritos em ambientes fechados. Essa visão de espíritos, eles, às vezes, conseguem ter essa ideia, essa noção, essa captação. Um caso há pouco tempo que atendemos, antes da pandemia, era de uma adolescente que, quando ia para o quarto e se estava, por exemplo, frio, alguma coisa assim, que ela pegasse uma colcha, um cobertor, uma coberta, e quando sacudia a coberta, tinha a impressão que tinha alguém segurando a coberta, impedindo que ela sacudisse, que ela colocasse aquela coberta, aquele cobertor na cama. Então, ela começou a ficar com medo. E outros casos que me foram contados é que a pessoa, jovem também, dizia quando deitava, alguém deitava do seu lado. A cama até ficava abaixando, né? Como quando tem um peso ali a mais. Então, isso tudo são presenças que precisam ser também observadas. Mas outras coisas que acontecem, como, por exemplo, ideias estranhas e absurdas, ideias completamente absurdas. Como naquele caso do velho falando com a criança, mostrando, só mostrava a cena, ele com o facão, e a criança já entendia que era para matar o pai. Isso pode continuar acontecendo, pode acontecer, ideias de suicídio, até como vai ser o suicídio, né? Ideias que, enfim, fugir de casa, maltratar outras pessoas, enfim, fazer uma série de coisas que não são normalmente próprias da pessoa, mas que agora começam essas ideias a trazer toda hora, aquele quadro ou aquela impressão, uma série de coisas, palavras também, não é? Então, tudo isso precisa ser muito bem observado e orientar, porque quando a criança começa a ter essas ideias estranhas e ouvir vozes, precisa levar ao médico, precisa levar no psiquiatra para ver o que está acontecendo, porque são coisas da nossa mente. Mas nós sabemos do nosso cérebro, da nossa mente, mas nós sabemos também que podem ser lançadas por espíritos maldosos, malévolos, que querem confundir a pessoa. Mudança de humor frequente. No caso, raiva, irritação, medo, baixa estima, sentimento de culpa inexplicável, sensação de estar impedido de ser feliz, mudança de comportamento, agressividade, etc, etc. Muita coisa, não é? Dessa mudança de humor frequente, isso é próprio até do adolescente mesmo, mas tem que notar o quanto isso está acontecendo, com que continuidade, como se mostra de cada vez, não é? Essa raiva, como que é? Quebrar coisas, dizer, xingar, não é? Provocar uma pessoa, provocar um irmão, um parente, alguém, responder mal aos pais, falar palavrões. Então, tudo isso pode ser expansão de raiva, de irritação, inclusive, não é? Então, é uma coisa que é comum. Agora, a ideia de baixa estima, achar que não vale nada, que o irmão é que é melhor, que os pais gostam mais do irmão, que as outras pessoas são melhores, que ele não vale, essa questão de baixa estima é perigosa, porque se a criança ou adolescente começar a desenvolver isso, não é? Que não presta, e hoje em dia, com esse tal de bullying que acontece nos colégios, nas escolas, eu fico horrorizada, porque isso é de um atraso, uma coisa terrível. No meu tempo, nunca existiu isso. E, então, eu nunca vi maltratar o outro, xingar, maltratar, nunca vi, nunca ouvi. E também não responder por professor como é hoje. Porque hoje tudo pode, porque hoje os pais falam, não pode ficar falando não, toda hora é não. A falta do não é muitas vezes a explicação para muitas dessas coisas de má educação, de maldade mesmo, que acontecem nos bullying e tal. Então, é preciso mostrar isso para as crianças. Agora, uma criança criada com os princípios religiosos, seja que religião for, e se nessa religião for ensinado
que todos somos filhos de Deus, que todos somos iguais, para não ter essa coisa também de racismo ou de perseguir uma pessoa ou outra porque ela é diferente. Quando é criada dentro dos princípios, especialmente da doutrina espírita, a criança vai saber que ela é igual às outras, que todos nós somos irmãos em humanidade, que Deus é nosso Pai. Então, muda totalmente a visão de mundo, não é? E, e com isso, a gente vê, não é, que a doutrina espírita tem esses recursos especiais e esses recursos que são aqueles que Jesus nos ensinou, aqueles que são os ensinamentos do Mestre. Seguinte. Agora, quanto ao atendimento, vou andar um pouquinho mais depressa, pode pôr tudo do atendimento, viu? O atendimento, é preciso que a casa espírita ela estruture esse tipo de atendimento. Pode pôr todo o texto, por favor. É preciso que, quando cheguem os pais com uma criança, que eles querem, estão levando para saber se é médico, se não é, o que vai fazer, uma entrevista tem que ser feita, não é? A casa precisa de alguém para fazer isso, e os responsáveis pela criança é que vão dizer o motivo pelo qual estão ali. Quando os responsáveis pela criança já relataram tudo, então, aquele que está atendendo, que conhece todas as particularidades do tratamento espiritual, porque é o tratamento espiritual da criança, vai mencionar que desde aquele momento que os pais ou responsáveis estão ali, o tratamento já está se iniciando. Quem fala isso são os mentores que ensinaram isso. E esse tratamento vai ter continuidade durante o sono físico da criança. Eles não vão, só naquele momento, pôr larga a criança para lá, de jeito nenhum. A criança vai receber a continuidade do tratamento durante o seu sono físico. Agora, é importante fazer uma preparação para dormir. Uma música suave, uma leitura, a prece. Agora, nesse caso, muito cuidado o que vai colocar na televisão, essas músicas, essas danças, que são danças exatamente exóticas, danças sensuais, danças que hoje em dia tem pai e mãe que ensina a criança 1, 2 anos para dançar desse jeito que agora tem aí, né? E então é preciso entender o prejuízo de uma música dessa, porque faz com que a criança baixe o seu padrão. A criança, no caso, até o adulto, né? É uma coisa que baixa a vibração. E recomendar para as preces, para uma leitura. Também é importante que, quando a criança chega, conforme for o caso, é preciso conversar com o espírito da criança. Como que isso é feito? É uma técnica ensinada por Divaldo Franco. Se for necessário. O atendente vai explicar para o pai e a mãe que, quando a criança adormecer, que um deles deve ir lá pertinho do leito da criança, onde ela está, e conversar com o espírito da criança. Como é que conversa? Sabendo que o espírito está ali ligado, dizendo que nós o amamos, ou amamos. Porque aí os pais vão dizer: meu filho, minha filha, nós te amamos, nós te recebemos aqui com muito amor, nós queremos o seu bem. Vai falar assim para que o espírito, que às vezes estava revoltado, que às vezes não queria voltar, né, a reencarnar, vai começar a absorver isso. Agora, não é só um dia. Eles vão falar meses. Tem que falar. Tem que falar todo santo dia. Agora, se faltar um dia, não tem importância. Mas é importante, sabe por quê? Porque isso vai ficar depois gravado na mente, na parte mental da criança, na parte espiritual do espírito, que já sabe que é amado,
que está ali porque foi bem recebido. E se houver qualquer tipo de coisa, os pais estão ali, mas, sobretudo, Jesus. Falar assim bem baixinho, mas não é falar nem alto e nem também de um jeito que tão sussurrado que o espírito não ouça, né? Tem que falar baixinho e falar isso. Agora, eu vou dizer a vocês, essa técnica, ela é simplesmente notável. Ela vai ter um resultado. Claro que cada resultado tem um tempo próprio, de acordo com o quadro da criança, com o que ela apresenta. Conversar com o espírito da criança é notável. E quando uma criança nasce, está lá o recém-nascido que chora sem parar, dia e noite, muitas vezes é o espírito que não queria voltar. Conversa com o espírito do nenenzinho. Assim que o nenenzinho durma, como chegar lá e fala, meu filhinho, nós te recebemos com muito amor, nós te amamos. Poucas palavras, poucas frases. Dia seguinte, meu filhinho, nós te amamos. E assim por diante. Seguinte, a importância do passe. Pode pôr tudo. O passe é notável, o tratamento do passe. Encaminhar a criança para tomar passe. A casa espírita precisa ter uma equipe de passes, não é? E essa equipe, pode pôr tudo, por favor. Essa equipe estará sempre lá, é, é, ela não falta, assídua, né? Aí fazer um estudo antes, volta para trás, por favor. O estudo antes do capítulo 14 de A Gênese, intitulado Fluidos. Aí é preciso que a equipe conheça o que é fluidos. A aplicação do passe, não é? E depois a questão, vou contar para vocês o caso da luz azul nas mãos. É um amigo nosso, espírita, que reside no interior de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, eles são espíritas e a criança deles, pela primeira vez, adoeceu com 4, 5 anos. Então, levou no centro espírita e foi recomendado para ela tomar passe. E a criança foi tomar passe, estava com 4 anos. Aí, nesse caso, os pais entraram com ela na salinha de passes. E aí, a criança tomou passe naquela noite. Daí, uma semana, voltou, tomou passe. Na terceira vez, a criança voltou para os pais, o nome dela é Rafaela. A Rafaela virou para os pais e falou, eu quero entrar sozinha. Aí os pais deixaram. Ela entrou sozinha. E depois, quando terminou, ela veio toda alegre e tal, e ficou ali junto com os pais conversando um pouquinho, quando a equipe de médios passistas saiu da sala, porque ela era do último grupinho de passes. Então, imediatamente uma senhora chegou perto dela e falou, Rafaela, posso te falar uma coisa? Pediu licença aos pais, né? Por que você segurou as minhas mãos na hora que eu estava te aplicando o passe? Aí a Rafaela respondeu, é porque eu queria segurar aquela luz azul que estava nas suas mãos. Aí ela perguntou, como é que é? Nas suas mãos tinha uma luz azul e eu quis segurar. Foi por isso que eu segurei as suas mãos. Olha, meus irmãos, uma pessoa que aplica passe, ficar sabendo que quando ela está aplicando nas suas mãos fica uma luz azul, é sinal que o trabalho que essa pessoa está fazendo está muito bom. Agora, eu posso dizer a todos os que aplicam passes, que eu sei que fazem com muito amor, portanto, todos têm luz azul nas suas mãos, não é? Então, vamos levar isso, cultivar essa luz azul nas mãos para atender a todas as pessoas. Seguinte, e agora já caminhando para terminar. Eu vou andar depressa. Allan Kardec diz, a prática do espiritismo demanda muito tato para a inutilização dos espíritos enganadores. Se estes iludem homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítima deles. Pode passar outro. Seguinte, é o Livro dos Médiuns, capítulo 18. Muito bem, agora eu vou contar para vocês um caso para encerrar. É o caso do Iago. O nome não é esse, o nome é outro, eu mudei o nome. O Iago foi lá para nossa casa com 11 anos. Ele foi encaminhado pelo médico psiquiatra para que frequentasse a Seja, para que fosse a Seja. Ele conhecia, é claro, para poder dizer uma coisa dessa,
ele encaminhou o menino para ir lá no Centro Espírita. A SEJA é a nossa casa, Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Muito bem. Então aí, a mãe levou, que é uma pessoa muito dedicada, né? A mãe levou e falou que ele tinha sintomas, né? E contou, eram sintomas de mediunidade e sintomas obsessivos, mas aquilo não era assim muito contínuo. Vinha e sumia, voltava de novo. Mas ele dizia ver espíritos e que gostaria de ficar no mundo espiritual. Isso aí já preocupou, não é? Relatava as visões como se as conhecesse. Em certa época, chegou a pensar em suicídio. Estava muito triste, tinha muita tristeza, e chegou a falar nisso. A mãe, muito aflita, passou a levá-lo também às reuniões públicas. Ele passou a assistir também às reuniões públicas, tomava passe. Depois passou a ficar junto com a evangelização da criança, já aqueles maiorzinhos, e depois a mocidade. Hoje, Iago está com 20 anos. Essas três linhas finais aqui, eu vou contextualizá-las porque elas estão defasadas. Hoje ele tem 20 anos. E o quadro que ele apresenta é totalmente equilibrado. Ele sempre assistiu palestra de Divaldo, ficou ajudando na evangelização. Porém, aconteceu uma coisa que agora eu vou contar para vocês, muito especial. É uma história de abnegação e amor. Nós temos um casal de trabalhadores na nossa casa que é muito dedicado. Ela já dirige o tratamento espiritual da criança há 25 anos, desde que nós inauguramos. E ela é psicoterapeuta, agora eu esqueci como é mesmo, ela é professora esqueci. Muito bem, e ele, daqui a pouco eu lembro, ele é engenheiro. Então, eles, observando o caso do Iago, começaram a dar aulas para Iago, quando ele já estava um pouquinho maior, porque o Iago estava estudando e precisava fazer o ensino médio, e ele estava muito assim atrasado. Então, essa senhora, ela ficou muito preocupada e resolveu dar aula para ele. Ela ia para a casa espírita mais cedo ou mais tarde, conforme havia combinado, e ela ficava lá dando aula para ele, dentro de toda aquela matéria que ele teria que aprender. E assim foi durante anos, não foi pouco tempo, não. Certa noite, eu venho chegando para a casa espírita e eu cheguei cedo, às 6 horas, e a pública só começa às 8. E aí eu vi que a luz do salão estava acesa. E eu fui lá, porque eu falei, muito cedo, vou apagar, né? Depois a gente liga mais tarde um pouquinho. Aí, quando eu entro no salão, estava o marido ensinando, que é engenheiro, dando aula de matemática para Iago. E Iago já no ensino médio. Acreditem vocês que esse casal se dedicou tanto a esse menino, que depois o acompanharam, ele fez todos os cursos. Hoje em dia, para encurtar a história, ele já está na faculdade, já está fazendo, ele quis fazer, foi educação física. Ele é um jovem muito alto, magro, e então é uma pessoa que tem um perfil, não quer dizer que os outros não possam fazer, mas ele tem um perfil também físico, né? Para educação física também muito apropriado. Mas aí eu quero dizer o seguinte: tanto ele quanto ela, os pais, o casal, né? O casal, eles, para mim, eles representam uma história de abnegação. Ela é Abigail, ele é Silvio, o nome deles. Muito bem, então a abnegação dos dois é algo assim extraordinário, porque eles se dedicaram nos tempos de folga que eles tinham, né? Algum tipo de condição para ir mais cedo para a casa espírita durante anos para dar aula para esse menino. Hoje ele está lá na faculdade, agradeça a eles.
E aí eu me lembro de uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: a abnegação começa onde termina o dever. A pessoa faz o dever, está ótimo, mas se ela fizer mais que o dever, ela entra no campo da abnegação. É o caso desse casal. Se nós usássemos o casal como exemplo de dedicação, nós poderíamos ajudar mais ainda essas crianças necessitadas. Quem sabe dar aulas, quem sabe esclarecer um ponto ou outro dos estudos que estão fazendo, cuidar mais, porque hoje em dia tem muita criança, muita menina que estão se automutilando. Só na nossa casa tinha 4 ou 5 meninas de 10, 11 anos, toda cortada nos braços porque se automutilam. E aí a gente precisa. Mas quando nós estávamos em plena situação de atendimento, entrou a pandemia. Então, isso também está trazendo dificuldades muito grandes. E agora, para finalizar, eu peço a Rejane o seguinte, encerrando. Allan Kardec, ele diz assim, o Espiritismo, tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e em tais circunstâncias operou prodígios, que não será quando tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com o leite materno a caridade, e tiver a fraternidade a embalá-lo. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo-se, fortalecerá em vez de falsear, seguinte, prefiro encerrar. Agora, as palavras de Jesus. Pode pôr tudo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Não as impeçais, porque o reino dos céus é para as que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Isso está em Marcos 10, 13 a 17. Nós vimos aí, portanto, que a mediunidade e a obsessão em criança e em adolescente, elas têm uma explicação através da doutrina espírita. Mas, sobretudo, é importante preparar a casa espírita, preparar as pessoas. Aquele atendente precisa saber o que fazer, precisa conhecer. Por isso que nós estamos dizendo ali, também no outro slide, que é preciso estudar o capítulo 14 de A Gênese, que fala sobre os fluidos. E a pessoa que vai se dedicar a esse trabalho precisa ser assídua e precisa ter noção de tudo para poder, então, fazer o atendimento. Porque que adianta falar assim, o Espiritismo sabe como conversar, como atender uma criança com mediunidade estoante, não é? Estoando, assim, aparecendo, não é? Estoante, é. Então, mas se o atendente não sabe o que fazer, não adianta. Se o atendente não tiver toda aquela estrutura na nossa casa há 25 anos, sob orientação do mentor, que é o meu mentor, que é o mentor também da reunião, não é? E então ele aconselhou que fizéssemos o tratamento espiritual da criança, já que nós temos uma reunião para o tratamento do adulto, que deveríamos fazer também para a criança. Então foi montada a estrutura. Primeiro, quando chega a criança com os pais ou responsáveis, são atendidos numa salinha que vão dizer o que a criança tem. Porque é importante saber o que a criança tem. Isso aí também é para não apenas mediunidade, mas também para qualquer tipo de sintoma, de enfermidade. E, com isso,
os pais vão relatar para essa pessoa. O importante é que, quando a criança vai tomar o passe, aquele que aplica o passe saiba o que a criança tem. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade mental, ainda muito jovenzinha, com 1 ano, 2 anos, mas já se sabe que ela tem uma dificuldade ali, não é? Ninguém vai. E ela fica de uma certa forma que não tem reações normais. Acontece que o passe que vai ser dado nessa criança é para fazer ela dormir mais? É para ela fazer ela acalmar? Ou é para fazer despertar o cérebro? Ou é para fazer uma vibração para que no cérebro, mentalmente, essa criança tenha uma reação para entender o mundo que a cerca, para sair um pouco daquela condição difícil. Assim, sucessivamente. Já uma criança hiperativa, você vai dar um passe calmante. Mas o que é um passe calmante? É diferente? Não, não é. É igualzinho a todos. Só que a mente de quem está aplicando o passe, ela vai vibrar para acalmar. Aí, está aplicando o passe da mesma forma de sempre, não muda nada. Da mesma forma, mas só que o pensamento é pedindo a que aquela criança possa se acalmar, possa ficar mais serena. Agora, a outra já é para despertar, não é? O que sente dor é para pedir para que aquela dor possa ser afastada, ou então que possa ser suavizada, e assim sucessivamente. Porque nesse capítulo 14 está dito lá que as vibrações e que os passes, os fluidos, eles podem ser direcionados para cada caso. Aí fala que tem fluidos calmantes, anestesiantes. Para que fala lá isso? Fluido anestesiante para uma pessoa que está com muita dor. Na hora de aplicar o passe, você sabe que a pessoa está com muita dor, você vai pedir ajuda aos amigos espirituais e você vai também exteriorizar no seu próprio pensamento e nas suas vibrações que elas sejam anestesiantes, para que aquela dor possa diminuir e ir desaparecendo, e assim sucessivamente. Meus irmãos, é essa a nossa conversa dessa tarde. Esse ponto que eu acabei de expressar agora é da maior importância para que nós possamos alcançar bons resultados. Nesses anos todos, os bons resultados que alcançamos foram extraordinários. E, com isso, nós desejamos que toda a casa espírita também possa alcançar esses resultados. Que Jesus nos abençoe, nos ampare a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sueli. Estou tentando colocar aqui o meu microfone. Já estamos de volta. Muito obrigado, Sueli, pela palestra. Esclarecedora. Desculpa eu demorar um pouquinho. Não, de maneira nenhuma. Dissemos que você tem todo o tempo, tinha todo o tempo, e acho que queríamos continuar ouvindo. Temos algumas perguntas, se você ainda tem um pouco de tempo, temos umas 3 ou 4 perguntas aqui esperando. Sim. Então, a primeira veio pelo Facebook, desculpe, veio aqui do nosso grupo, que está na sala do Zoom. E a pergunta é com relação ao autismo, uma criança autista. E a pessoa está perguntando se a pessoa autista, se a criança autista, qual seria a razão dela ter encarnado como autismo e qual era ela pergunta se antes da adolescência ela vai apresentar já alguns traços de caráter, se a pessoa pode observar isso. Agora aí, né, aí é bom entendermos que a doutrina tem explicação para isso. Nós falamos agora mesmo, né, do bebezinho que chega às vezes e ele está com dificuldades, não é, de ser manifestação, ele não tem aquela
vamos supor, já está com 1 ano, 2 anos, mas aí pode ser já o começo do autismo, pode ser o começo de ele está já apresentando alguns aspectos do autismo, ou não, pode ser outra coisa, né? Mas o autismo pode começar assim, ou pode ser notado mais adiante um pouquinho, não é? Então, é o espírito, geralmente, é o espírito que não queria voltar, não queria reencarnar. Muitas vezes pode ser assim, muitas vezes pode ser porque o espírito está com medo de alguma coisa, não é? Nós não vamos dizer, nós temos que ter muito critério, muito cuidado, para não ficar dizendo que toda vez que uma criança ou um adulto apresente uma doença, alguma coisa assim, assim, é porque foi um bandido, é porque foi isso, porque foi aquilo, agora está pagando. Não. O número de espíritos que vêm porque precisam, porque pediram, porque essa encarnação com dificuldades, limitações, ela é uma benção para que eles possam evoluir. É a dor evolução, e não a dor cobrança, a dor de espíritos comprometidos. Comprometidos todos nós ainda somos, mas nós não vamos achar que todos são assassinos. Foram assassinos, foram isso, foram aquilo. Muitas vezes o próprio espírito pediu uma reclusão num corpo físico limitado, para ele ficar também limitado, para que ele possa, então, aprender novas coisas para o seu processo evolutivo. E aí o trabalho de passes é excelente. Leva a criança para o centro espírita e toma passe toda semana, porque isso é importantíssimo. O passe ele tem uma resposta extraordinária, viu? Então, preparar bem aqueles que aplicam os passes para que eles sejam sempre assíduos e sempre tenham essa disposição para ter as mãos azuis, como é o caso que eu contei daquela criança que falou a respeito da senhora. Então, é isso. A outra pergunta que temos aqui é uma das nossas participantes. Ela disse que ela tem mediunidade desde de criança e que foi na evangelização até mais ou menos aos 12 anos. Pode falar um pouquinho mais alto? Não estou ouvindo. Posso, desculpe. É uma das nossas participantes, ela teve mediunidade durante a infância, foi na evangelização até os 11 anos de idade, e depois ela disse que teve mais vontade de ir à praia do que ir para a evangelização, então parou. E aos 12 anos ela teve mediunidade aflorada, como ela está dizendo aqui, com uma obsessão de subjugação, que foi atendida por uma vizinha, uma intervenção de uma vizinha, e ela queria saber, eu não vou contar toda a história, mas ela queria saber se ela baixou a vibração e por isso ela deu acesso aos obsessores, ou por que ela teria tido a obsessão. Sim, aí no caso, é muito comum que os pais levem os filhos, enquanto pequenos, até os 15, 16 anos, no centro espírita. Porém, de repente, eles não querem mais. Isso é comum, mas é muito comum. Eles não querem mais ir. Essa daí não disse que era melhor ir à praia? Então, levasse para outro centro espírita, cujo horário não era o horário da praia. Também tinha isso, né? Agora, pode ser que, aí para a gente dizer que sim, é difícil, porque eu não estou acompanhando o caso e tal. Pode ser que sim, pode ser que não. Ou até talvez. Que resposta que eu estou dando? Uma resposta que é preciso ver se houve indícios, né, do que era, se era um processo obsessivo, alguma coisa. Agora, eu pergunto, que idade tem essa criança hoje em dia, se ela é jovem? Pelo que eu entendo, é uma senhora adulta já. Ela já é uma senhora? Sim, está aqui Estou pensando conosco que já era um jovem. participando. Sei. Ela frequenta o centro espírita? Acredito que sim, é de uma casa espírita aqui na Europa. Tá. Bom, aí no caso, como agora ficou mais difícil ainda para eu responder, não é? Sendo já uma adulta, uma senhora e tudo mais, tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, desde aquela jovem que não quis ir mais no centro espírita até o dia de hoje,
Então, pode ser que sim, não é? Leva para um centro espírita, pede para pôr o nome na desobsessão, se tiver reunião de desobsessão, que isso ajuda, tá bom? Obrigado, Sueli. Temos uma outra pergunta que veio pelo Facebook, e a pergunta é se crianças que são diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade são crianças com mediunidade ou problemas espirituais. E Pode aí ser que não é nem uma coisa e nem outra. é. Pode ser crianças muito inteligentes, muito. Tem crianças assim também, que são bastante inquietas, estão bastante. Hoje em dia elas são assim, muitas, muitas mesmo, né? Então, agora, quem tem déficit de atenção e outras coisas tem que levar nesses professores que são indicados, como essa nossa amiga lá, a Abigail, ela tem esses cursos todos para atender. Mas agora esqueci o nome dos cursos dela. Coisa. Psicopedagoga. Isso, pronto, estava faltando o pedagogo. É psicopedagogo. Eu já há muitos anos, mas a Abigail faz mais ainda. Ela dá aula também para a faculdade, entendeu? Então, ela é muito ocupada, mas arrumou tempo para ensinar o Iago. Agora vocês imaginam, não é? Durante anos e mais anos. Então, leva a criança para ver por que ela tem essas dificuldades, porque hoje em dia tem muito recurso, viu? Exato. A outra pergunta que essa senhora faz é se esse tipo de criança que toma muito medicamento. A outra pergunta que a senhora faz é que esse tipo de criança toma muito medicamento. Então, ela gostaria de saber se isso tem prejuízo para a criança. Sim, a criança que já toma medicamentos, né? Uma criança com hiperatividade e déficit de atenção toma geralmente medicamentos para ficar num estado normal, né? Sim. Bom, aí no caso, né, pode ser isso ou pode ser aquilo, porque se ela já toma uma medicação que não está resolvendo, ou precisa mudar a medicação, ou precisa, não sei se ela está tomando passe, porque o passe ajuda muito. Que idade será que tem essas crianças, né? Porque quanta coisa para eu responder eu precisava ter essa ideia. Mas, de maneira geral, a criança precisa, primeiro, tomar passe. A família fazer culto do lar. Uma das coisas mais importantes é fazer o culto do evangelho no lar. Para todos os casos que eu falei até agora, todos, o culto do lar é o mais indicado, porque aí a família reunida vai ler o evangelho do Cristo. Acostuma a criança desde 1, 2, 3 anos. Com 2, 3 anos, ela já está fazendo o Pai Nosso, que é uma gracinha. Ela mesma vai pedir para fazer o Pai Nosso no culto do lar, não é? E assim por diante ela vai acostumando. Então, isso é extremamente importante e necessário. Faça isso com essas crianças que vai melhorar, eu tenho certeza. Obrigado, Shirley. Nós sabemos que o tratamento médico acompanha e o espiritismo, ele adiciona para a parte espiritual. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta que foi enviada por uma participante que não está presente. Ela enviou diretamente para mim. E a pergunta é que a criança ela tem mediunidade já desde os 3 anos de idade, hoje está com 7 anos de idade, 6 a 7 anos de idade. Ela vê e ouve os espíritos, mas às vezes o que ela vê não é muito agradável. Então ela vê espíritos adoentados, ela vê espíritos assim meio deformados, sim, e se assusta. E a mãe gostaria, sim, de saber o que fazer para aliviar. Essa criança participa ainda sempre o culto do evangelho no lar. Por quê? Porque o culto do evangelho ele vai afastar esses espíritos. Porque a vibração, ela é a vibração na hora do culto, né? Ela é uma vibração mais elevada e esses espíritos inferiores e mal intencionados, eles não conseguem ficar. Agora, às vezes, quando o caso é mais sério, tem que fazer culto quase todo dia. Eu conheço o caso das pessoas que fazem culto diário com as crianças, para afastar esses maus espíritos e afasta mesmo. Quando deixa de fazer, as coisas vão
novamente piorando, porque a família tem comprometimento do passado, então ela precisa manter um quadro favorável, fluídico, vibratório dentro do lar. E então esse culto menor, né? Um é feito maior um pouquinho, o outro é menorzinho, é uma prece conjunto, um momentâneo comentário. Então, assim, para que mantenha o padrão vibratório do lar. Isso é a receita melhor que existe, ainda mais nesse caso que a pessoa vê, a criança ou adolescente vê essas visões negativas, os espíritos fazem isso para atormentar essa criança ou adolescente. E então, para afastá-los, prece, pedir também por eles. Outra coisa, levar no centro espírita, colocar um nome para desobsessão. Não que vá lá a criança. Ninguém vai lá. É só colocar o nome para que as preces possam ser feitas e os espíritos recebam. Porque esses espíritos são mal intencionados, são maldosos, são perversos. Mas um dia eles vão mudar isso. Eles são espíritos como nós. Não é só que no padrão ainda inferior, mas eles também vão progredir. E quando a gente ora por eles, nós os estamos ajudando. Vamos orar, vamos pedir, não é? Vamos perdoar, essas coisas todas que são as receitas infalíveis. Obrigado, Sueli. Tenho uma consideração aqui de uma pessoa que acho que é importante observar, que é a posição, qual é a posição da casa espírita frente às crianças, ou do trabalhador da casa espírita frente à criança que chega com os pais e que não se sabe realmente se é transtorno mental, se é mediunidade ou se é outra coisa. Então, ela faz essa colocação, lembrando que a evangelização e o passe são auxílios, né, aos pais. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, olha, quando não sabe se é mediunidade, se é obsessão, que não sabe o que nesse caso, às vezes, acontece mesmo, até com adulto, né? As pessoas que estão atendendo ficam em dúvida. Aí, muitas vezes, tem que consultar o guia da reunião, tá? Em certos casos muito duvidosos, aí é preciso que a reunião tenha um médium acostumado a isso. Não é de um minuto para o outro que vai criar isso. Agora, quando tem, pode perguntar ao mentor, porque às vezes tem coisa que escapa à nossa condição de encarnados e de dizer se é isso ou se é aquilo. Agora, no caso aí, isso é caso extremo, é consultar o guia. Mas no caso aí, pode acontecer que, tomando passe, conversando, que idade a gente tem essa pessoa? Não sabemos, né? Leva para a reunião pública. Eu tenho um neto, aí é neto mesmo, quando é bisneto, um neto que hoje está com 28 anos. Quando ele estava com 10 anos, ele não suportava aula de evangelização. Ele achava a pior coisa quando tinha que ir. Ele já ia desde pequeno, ele e o irmão mais novo. O irmão ia e gostava, ele não gostava. Até que um dia, e aí ele ia para a reunião pública, onde eu estava e estava a mãe dele, minha filha. E ele chegava e falava: não quero ir, não quero ir. Aí, por fim, a mãe dele falou: então fica aqui, presta atenção. Ele sentou e prestou atenção na palestra. Quando acabou, ele virou para nós duas e falou assim: viu? Eu hoje aprendi aqui mais coisa do que nesses anos todos daquela evangelização lá de baixo. Foi uma palestra que uma amiga nossa fez sobre a reencarnação. Então, daí para frente, ele tinha 10 anos. Ele continuou só a frequentar a reunião pública. Porque, às vezes, a criança ela é muito inteligente, ela não aguenta aquele tipo de história, de aula, às vezes, meio mais leve, né? Então, ele quer uma coisa mais profunda. Foi o caso dele, né? Então, hoje ele está com, acho que 28 anos já. Então, a gente lembra disso. Lembra quando você não quis aí, que tinha que ficar na pública, né? Então, foi isso, viu? Muito interessante. Cada espírito é um espírito, né? Cada pessoa é uma. A última É. pergunta é uma pessoa tem uma filha de 5 anos que tem compulsão alimentar. E ela faz evangelização na casa espírita, mas ela diz que a compulsão alimentar continua.
Então, ela pergunta se você teria alguma coisa a falar sobre isso. Aí, no caso, o tratamento médico, sério. E depois, na casa espírita, são os passes. Não sei, porque às vezes vai na evangelização, mas não toma passe, né? Aí precisa tomar passe, não é? É preciso todo um trabalho. Aí quem vai ficar sabendo e falar sobre isso é não apenas o médico, mas o psicólogo, a psicopedagoga. Agora eu guardei o nome, né? Psicopedagogo, que está atendendo, às vezes, no centro espírita também, não é? Então, é que vão orientar, porque a parte espiritual ela pode ser feita através do passe, culto do lar na casa, não é? Então, aí, tentar de todas as formas ver como que pode fazer na parte espiritual. E a parte médica e acompanhamento, porque isso é muito sério e muito importante, não é? Então, vamos fazer o possível para que a criança consiga superar isso e entrar no ritmo mais assim equilibrado, né? Então é Muito, isso. muito obrigado, Sueli. Vamos encerrando, que são 8, já passamos do horário. Vamos encerrando. Né? Agradecemos sinceramente a tua estada conosco, a atenção, o carinho. Muito obrigado pela Eu que sua. agradeço a vocês, muito prazer em estar com todos aqui, não é? Que Jesus abençoe o trabalho de vocês, esses que vieram de outro país, a Holanda e outros mais, não é? Nós também desejamos o mesmo. É muito importante da nossa parte, todos nós, não é? Unidos de vários países, em nome da doutrina espírita, em nome de Jesus, porque a humanidade precisa disso, não é? Então, que possamos fazer o melhor da nossa parte. Muita paz, um abraço para todos, com muito carinho, viu, Rejane, você e o Obrigada. Sérgio. Fiquem com Obrigada. Deus, tá? Beijo. Ficamos Muito com Deus e obrigado. muita Muito bem. saúde. Muito Obrigada. obrigada. Tchau. Obrigado.